E aí, meu povo do 8º ano, beleza, beleza, galerinha? Né? Estamos aqui de volta para a nossa aula de resolução de exercícios, né? Do capítulo 2 de filosofia do livro LV2 de vocês, né? Ética e razão. E vamos responder às questões referentes ao Descartes, né? Lembrando que na aula que vem nós vamos responder às questões referentes ao pensamento do Spinoza. E na aula de hoje vamos responder às questões referentes ao pensamento do René Descartes, certo? Lembrando aí alguns conceitos que a gente precisa tratar para explicar isso, né? Primeiro que a ética, modernamente falando, ela vai ser iniciada, né, pelo movimento cívico e moral, né, do humanismo, que vai inspirar aí o Renascimento, né, no surgimento de uma nova forma de ver o homem, né, de colocá-lo no centro aí do conhecimento, né, no centro de todas as coisas. E a partir de Descartes, a ciência vai também ganhar essa exposição, né? Vai ser iniciada pelo Galileu e Copérnico, mas a partir dele a ciência vai adquirir status de teoria do conhecimento, certo? E dentro da teoria do conhecimento da modernidade, o Descartes vai ser um dos primeiros, né, a estudar um fundamento de uma nova ética, né? E ele vai fazer isso ao estudar, ao utilizar a razão para tentar entender, né, os sentidos, né, as emoções e aquilo que ele vai chamar de as paixões da alma, tá? E também, num momento de uma situação complicada, como de crise econômica, como também uma situação como a que a gente vive hoje, né, ele pensou, né, no conceito de moral temporária ou moral provisória, né, como se fosse um tutorial para que as pessoas pudessem se comportar, né, e ter atitude, né, ética em uma situação difícil como a que a gente está vivendo hoje, tá? De pandemia, de crise econômica, né, e de muitos problemas sociais graves no país e no mundo, né? Então, pegue o seu livrinho digital aí, certo? Abra, né, aí na paginazinha que eu vou colocar o exercício, né, para que a gente possa dar continuidade aí, certo? Nós vamos responder aí o desenvolver e aplicar da página 414 e as questões 1, 4 e 5 das atividades da página 417 referentes ao pensamento de Descartes. Não deixe de acompanhar aí a nossa realidade aumentada, nosso objeto digital, certo? Da página 413 sobre a moral provisória de Descartes, importante também para revisar o conteúdo e metade do capítulo, tá? Então vou colocar aí meu livrozinho digital nas questões para a gente começar, tá? Abra aí o seu também, né, o seu livrinho físico. Caso esteja sem livro, copia tudo que vai estar presente nos slides e tira a nossa dúvida, né, tira a dúvida de vocês aí junto com a gente na live na sexta-feira, tá bom? Participem da live. Ó. Vou colocar direto na questãozinha, tá? Aqui, ó. Paginazinha 414. Vamos conferir aí se é a mesma 414, tá? Isso, página 414. É esse mesmo. Vamos dar uma lida aí, né, do texto para ver o que é que ele diz. Primeiro, a gente está vendo uma casa que está sendo reconstruída, né? E o texto fala assim, ó. Imagine que você e a sua família não querem mais ficar na casa onde vocês moram, certo? Então, vocês resolvem construir uma nova casa, né, com novas formas, novas cores, novas janelas e portas, em uma outra rua, em uma outra cidade, tudo novo, né? Vocês não querem de maneira alguma permanecer na antiga casa, pois o desejo pelo novo é tão grande que permanece, né, na antiga casa. Que permanecer na antiga casa não é mais uma opção, certo? O que fazer, né, quanto à nova residência não é construída? A primeira coisa que você tem que ter, né, numa situação como essa, né, que vai dar, né, a entender o que seria a moral provisória para Descartes, né, é um plano B. Você tem que ter um plano B. Para a sua casa que está sendo
desmontada, destruída e reconstruída, você precisa, né, ter uma nova casa para morar, né? E provisoriamente, né, ou numa casa alugada, ou junto dos parentes, etc. Né? Se a gente puder dizer assim. E a segunda pergunta, onde se abrigar da chuva e do sol, e do calor e do frio? Justamente, você precisa desse plano B. Né? Como você resolveria esse problema? Vamos lá. Tudo isso é uma metáfora para explicar, né, a mudança de pensamento que vai ser trazida, primeiramente pelo Renascimento, em crítica à própria sociedade medieval. E isso seria a casa que não serve mais, certo? E o que vai dar sustentação para aquilo que não serve mais, né, é aquilo que eu tenho de provisório, né, que são a mudança das ideias, a mudança de perspectiva, né, e que tudo aquilo que não serve mais, eu preciso de algo novo. Né? E esse plano, ele vai estar presente principalmente na estruturação da razão, no uso dela, né, como prática, né, para eu aprender, numa situação complicada como essa, saber me comportar de forma cada vez concreta, cada vez mais correta. Né? Ele ainda coloca assim, ó, vocês não querem de maneira alguma permanecer na casa antiga. Então ele fala da necessidade de uma mudança que vai acontecer e que essa mudança deveria ter como primeiro passo a sua atitude. E essa atitude deveria ser uma atitude racional, para modificar a ciência, para modificar a religiosidade, para modificar o lugar do sujeito social no mundo. Tá? E a filosofia, ela era o primeiro passo para isso acontecer, do ponto de vista do conhecimento e também nos valores éticos e morais. Tá? E ele ainda coloca aqui, ó, o que fazer quando a nova residência não é construída? Vamos elaborar uma resposta, certo? A primeira coisa a se fazer em uma situação como essa é ter a atitude né, de um segundo plano. Uma moradia provisória para que a nova casa, para ganhar tempo, para a nova casa ficar pronta. É assim que o Descartes utilizaria, por exemplo, né, o paradigma da moral provisória para resolver essa situação. Né? Eu precisaria ter um plano B, né, para me comportar numa situação como essa até a crise passar, né, até eu ter minha casa novamente, certo? E era assim que ele resolveria o problema. Nós elaboramos aí uma respostinha. A primeira coisa a se fazer em uma situação como essa é ter a atitude de um segundo plano. Vírgula, uma morada provisória para ganhar tempo para a nova casa ficar pronta, ou até que ela fique pronta. Anota aí no seu caderninho, anota aí no seu livrinho digital e anota aí no seu livrinho físico, caso você esteja utilizando ele. Agora, certo? Nós vamos partir, né, para a página 417 para responder as questões que estão lá, certo? A questão 1, 4 e 5, tá bom? Vou colocar lá. Ó, primeira questão. Apresente 3 características da busca pelo conhecimento na era moderna, que inclusive está falando, né, justamente, né, dos conceitos que estávamos discutindo. Né. Primeira característica, né, o uso da razão como meio, como forma de entender o mundo.
uso da razão como forma de entender o mundo, vírgula, centrar esse conhecimento no ser humano e na mudança de seus princípios e ações. Até eu colocar aqui entre aspas, ética moderna. O uso da razão, né, para entender tudo aquilo que havia se transformado, né, e que a nova atitude que o ser humano tinha para dar respostas a esse novo momento que dizia está começando, chamado de modernidade, tá? Vamos lá. O uso da razão como forma de entender o mundo, vírgula, centrar esse conhecimento no ser humano, né? Ou centralizar esse conhecimento no ser humano, vírgula, e na mudança de seus princípios e ações, né? Centralizar também essa mudança, né, nos seus princípios e ações, certo? Então, resposta da questão 1, anota aí, certo? Agora vamos para a questão de número 4 e de número 5. Frente a todas as paixões, temos a admiração. De acordo com Descartes, qual é a contribuição dessa paixão para a construção do conhecimento? Segundo Descartes, né, uma paixão que seria importante para entender aí do ponto de vista ético, né, os sentimentos como conhecimento seria a admiração. Segundo Descartes, ela seria a paixão do equilíbrio, no qual você poderia, a partir dela, conhecer as outras paixões, né? E para ver se aquele sentimento que você tinha em relação às coisas ou aos outros era verdadeiro ou não, certo? Então vamos elaborar aí uma resposta. A admiração para Descartes seria uma paixão equilibrada, aquela que permitiria ou aquela que permitiria racionalmente eu conhecer as outras sem me deixar envolver por elas. Olha como a respostinha ficou bonita. Diz assim, ó, a admiração para Descartes seria, né, uma paixão equilibrada, vírgula, aquela que permitiria racionalmente eu conhecer as outras sem me deixar envolver por elas, certo? É assim que o Descartes vê, né, a admiração, como um meio de conhecer as paixões, mas racionalmente não se deixar envolver por elas, certo? Tratá-las de forma racional. E a quinta e última questão de hoje, tá? Segundo Descartes, a moral provisória seria útil à humanidade, como um elemento orientador das ações de cada pessoa. Em um período de crise e falta de valores determinados, morais e éticos, é necessário buscar valores essenciais, né, com base na terceira regra, né, e o seu significado aplica com relação ao problema do aquecimento global.
Vamos lá, em relação ao aquecimento global, a terceira regra seria aquela no qual, né, a sua atitude, né, teria, principalmente do ponto de vista individual, teria de ser de combater aquela situação difícil, de ser a contradição daquela situação difícil, certo? Aqui, por exemplo, seria criar atitudes que não combatessem o aquecimento global, né? Como, por exemplo, não jogar lixo no meio da rua, né? Para impedir que aconteça as ilhas de calor, né? Não emitir gás de efeito estufa, né? Para que a Terra não se aqueça abrindo o buraco da camada de ozônio, né? E principalmente se preocupar com o meio ambiente através da coleta seletiva e etc. Vamos aqui elaborar uma resposta. Segundo Descartes, a atitude de mudança individual seria importante para modificar, né, ou melhor, se localizar em uma situação difícil. Nesse sentido, um exemplo concreto poderia ser a preocupação com o meio ambiente, vírgula, não o poluindo, e aumentar e diminuindo não poluindo, fazendo minha parte para diminuir o aquecimento global. Uma resposta meio que pessoal, mas que ajuda a entender um pouco da moral provisória. Diz assim, ó, segundo Descartes, a atitude de mudança, né, individual seria importante para modificar ou melhor se localizar em uma situação difícil, vírgula, ou melhor dizendo, ponto. Nesse sentido, um exemplo concreto poderia ser a preocupação com o meio ambiente, não poluindo e fazendo a minha parte para diminuir o aquecimento global, certo? Nesse sentido, um exemplo concreto poderia ser a preocupação com o meio ambiente, vírgula, não poluindo e, vírgula, fazendo a minha parte para diminuir o aquecimento global, certo? Galerinha, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? Continuem acompanhando aí o nosso canal do CPM no YouTube. Vejam a Agenda Edu, porque é lá que vão estar as postagens dos vídeos para vocês, certo? Das videoaulas de exercício e de conteúdo, né? Não deixe de participar da nossa live na sexta-feira e também continue respondendo as atividades no portal SAI, para que no final aí do bimestre a sua nota de MA ela não caia, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.